Oi, gente. Nesse vídeo eu vou fazer alguns testes de composição RGB, que é o tipo de composição principal, né? Que é possível fazer composição das bandas verde, vermelha e azul. Neste caso aqui, vou usar como exemplo a Sentinel. Então, seguindo para o vídeo, a gente tem as imagens já baixadas, né? Aqui, como vocês podem ver. Então eu não vou ter o trabalho de entrar no site e baixar novamente. E aqui é como fica as informações. Eu recomendo que não sejam deletadas nenhuma. E o nome da pasta, pelo menos na versão da data atual, vai vir com o nome IMG Data. Então aqui estão todas as bandas em arquivos para a gente colocar no QGIS. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que adicionar as bandas aqui. No caso, como é a banda RGB do Landsat, do Sentinel, então na versão que a gente está utilizando, a composição é 4, 3, 2, 1. Então vamos inserir ela. Para inserir é só arrastar para dentro do mapa, né? Então aqui eu vou ensinar de algumas formas. A primeira delas vamos fazer a composição através da extensão chamada LF Tools, né? Caso queiram instalar a composição do professor, ele chama Leandro. Tem vídeo dele no YouTube também e tudo mais. Aqui já está instalado, eu não vou chegar nesse mérito de instalar, mas só para mostrar, esse aqui é o plugin. Vocês instalam, né? Enfim, aí aqui ele vai ficar na caixa de ferramentas, ele vai aparecer para vocês, LF Tools. Ele tem várias opções, né, para ser utilizadas no QGIS, mas nesse caso a gente vai utilizar a função dele para o raster, para ele fazer a composição RGB para a gente. Então a gente clica aqui em RGB e aí a gente seleciona. No caso, a vermelha vai ser a banda 4, então B4, B3 para o verde e B2 para o azul. Aqui a gente já pode executar. Então vamos executar. Às vezes pode demorar um pouco para poder fazer a composição, né? Normal. Pronto. Nossa imagem está carregada. A partir disso, a gente pode dar o zoom aqui para ver o tamanho do pixel, né? A gente tem uma precisão de 10 metros. Então, essa imagem ela tá meio azulada, mas a gente ainda não vai tratar ela agora. E aí, quando a gente faz pela composição desse professor, a nomenclatura fica como composição RGB. A
partir disso, a gente vai agora fazer o recorte, né, da imagem. Vamos verificar em qual SRC ela está, para ver se ela está com a referência correta. No caso, ela tem que estar no sul, né, sul 22. Então, a gente vai recortar, fazer a referência, reprojetar e vamos ver como é que tá a imagem. Então, eu vou fazer aqui e aí podem ir acompanhando. Para que seja possível compreender o que eu acabei de fazer, a gente tem a composição. Quando a gente fez a mesclagem das bandas, né? Nesse caso eu utilizei só as cores básicas. E aí a gente gera a imagem inteira, né? De onde passou o satélite. Esse fundo preto aqui, para a gente resolver isso, a gente não vai entrar nesse mérito, mas para a gente resolver é só vir aqui em transparência, colocar aqui 0, aplicar, abrir as propriedades, né, no caso, colocar 0 aqui e aplicar. Vocês viram que a imagem ela ficou colorida, né? Então, esse seria o modelo, né, para a gente poder tirar aquele fundo preto, a borda preta. Então, a gente não vai mais utilizar esse aqui, porque agora a gente recortou e a gente teve a imagem azulada, mas ó, vocês podem ver que a imagem está na região do município que a gente selecionou, que é o município de Mara Rosa. Agora, a gente precisa, né, salvar essa imagem. Eu vou salvar aqui. Antes de salvar, é importante verificar, né, a resolução, a extensão da camada, e aí importante que aqui esteja positivo, né? Aí vocês também verifiquem o SRC, né? A gente está tratando de imagens de extensão advindas de países, outros países, né? Como nesse caso aqui, imagem de satélite europeu. Então pode ser que o SRC venha, né, com a zona 22 norte, e aí é só aplicar a reprojeção, que nesse caso não foi preciso, né, porque está tudo certinho, mas enfim, em resumo é isso. Aí a gente precisa também salvar a imagem. Então aqui eu vou voltar e vou criar, aqui eu já tenho uma pasta, e eu tenho uma pasta onde estão as imagens tratadas. Eu vou colocar aqui 2024, mas fiquem à vontade para colocar o nome que vocês precisam. Como eu já fiz, eu estou só repetindo o processo. Eu vou colocar um nome qualquer. Então, o local da pasta, é importante que a pasta esteja dentro do projeto do QGIS também, para evitar que fique bagunçado depois, se você precisar abrir de novo o projeto, enfim. Aqui você aperta em OK. Pode demorar um pouco, né? Mas não demora tanto. E foi. Agora a gente vem aqui, essa imagem, olha, ela ainda tá com borda. Vamos tirar as bandas, né? Ela tá com borda. Mas vocês podem deletar todas essas outras
bandas que a gente utilizou, né? Não vamos precisar mais. Beleza, aí é só deletar essas outras composições aqui que a gente não vai usar mais. E quando eu dou zoom, tá preto, tá vendo? Aqui, para melhorar a imagem, a gente pode só entrar aqui em propriedades e fazer o mesmo esquema. Colocar um zero aqui, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Olha, deu tudo certo. Aí, tipo, se quiser fazer alguma alteração na imagem, pode vir aqui, mexer. Essa parte aqui é para verificar a questão das bandas e também fazer umas melhorias na renderização e tudo mais, fica a critério do que você acha melhor. Aqui a gente pode colocar cúbico e vamos aplicar. Apresenta. Aí. Pronto. Teoricamente, tudo certo dentro da composição do RGB. Vamos testar a composição através do próprio QGIS agora. A gente tem a imagem aqui e vamos fazer o mesmo processo, só que para composição 4.3 dentro do próprio QGIS. Então aqui a gente vem em raster e aqui tem algumas funções importantes. Por exemplo, se a gente precisasse reprojetar as camadas, a gente viria por aqui. Miscelânea, aonde a gente recorta a máscara, como eu já mostrei. Na miscelânea a gente tem o mosaico, que em algumas versões do QGIS se usa a palavra mesclar, mas tem a mesma função. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado para ordenar as imagens, as bandas, de maneira correta, para que a gente consiga fazer a composição certa. Então, se você coloca na ordem errada, a composição fica errada e não vai gerar o que você precisa. Então, aqui, primeiro seleciona a 4, a 3 e a 2. Sempre selecione em ordem para evitar problema, né? Então, aí você vem aqui e precisa marcar, coloca cada arquivo de entrada em uma banda separada. Seleciona esse int16, o int16. Para manter a qualidade, você pode vir aqui em salvar arquivo, que aí você já salva, né, a imagem na pasta. Vou abrir aqui, a gente está mexendo com Sentinel, imagem tratada. Vou colocar RGB, RGB, mesclagem. Esse não é o arquivo oficial, então a gente coloca só pra gente saber diferenciar. Aí você executa, demora um pouco. Gerou a imagem, né? Tá azulada igual a primeira. Vamos desmarcar todas as aqui. Ela tá... Eu não vou recortar ela para não ocupar espaço do meu computador. Mas a gente já sabe que deu tudo certo, né? Para tirar esse fundo preto, a gente vai em propriedades de novo. Vir aqui em sem valor de dados adicionais, aplica. E ficou um pouco pesado, né? Mas aí a gente pode vir aqui e propriedade de novo. Na opção da simbologia a gente pode melhorar, né? Como que a gente está visualizando, a gente coloca em cúbico, aplica.
e OK. Pronto, geramos nossa imagem, tanto com a extensão do plugin do LFTools, quanto com a extensão quanto da maneira mais comum, né, que é pelo próprio QGIS. Então, esse aqui é uma imagem de 2014. Mas aí, para fazer para outros satélites, é basicamente a mesma coisa, né? É a mesma ordem. Caso você tenha uma banda pancromática, é só você vir aqui. Seu QGIS ele já vem com essa extensão do Grass, que se chama GEDAL. E nele você tem uma opção de fazer, acho que fica aqui, esse Pan-Sharpen. Nesse Pan-Sharpen você adiciona a banda pancromática. Eu vou abrir aqui, mas eu não vou fazer isso agora. É só aqui, você seleciona o conjunto de dados espectral, que no caso que eu tratei, né, com a composição RGB que eu quero, e aí é só adicionar uma banda pancromática aqui. Não vou fazer isso agora, mas só para mostrar. Aí tem que ficar atento que as composições elas têm que estar no mesmo CRC. E aí você executa, gera outro arquivo, depois você salva o arquivo, bem simples, não tem muito segredo. É isso aí. Para fazer na Cybers, a Cybers tem uma extensão, um plugin próprio que pode ajudar. Você também pode fazer da maneira tradicional, mas aqui eu achei muito mais simples, né? Então aqui eu pego um satélite do próprio INPE, com a composição lá que eu pesquiso, né, para ver qual que é as bandas respectivas sobre a cor do RGB que eu quero, coloco aqui, né? E aí eles costumam ter uma banda NIR, que é a banda de infravermelho. Então eu adiciono as 4, executo, vai gerar outro arquivo. Depois, se eu tiver uma banda pancromática para a área e para o dia que eu estou olhando, eu venho no Pan-Sharpen deles mesmos e adiciono a banda pancromática. Então a multispectral é a que eu vou gerar e a banda pancromática é a que eu vou adicionar aqui no meu QGIS, né? Então ele vai aparecer aqui quando eu pesquisar. E aí tem que se atentar para o CRC. Mas assim, é bem tranquilo. Geralmente dessas 3 formas dá certo. Então a Cybers, essa é a extensão da Cybers, do plugin, você utiliza para fazer imagens do INPE e você tem a opção de fazer da maneira tradicional também. Mas você pode fazer para imagem Landsat, Sentinel e Cybers por esse mosaico, que é a maneira que o QGIS oferece a ferramenta. E a extensão do LFTools, que é muito boa e dá para usar para outros projetos também, que eu não vou adentrar nessa área. Mas é isso. Então, obrigada e até mais.